Irmãos e irmãs em Cristo, primeira leitura nos conta a história de Salomão. No antigo Israel, haviam várias tribos. Todas as tribos eram divididas, tinham o seu líder, tinha a sua tradição, e tinham Javé como centro e o Deus deles. Porém, em um determinado momento da história, Deus decidiu unificar todas aquelas tribos e formar um povo. O povo que nós conhecemos hoje como o povo de Israel. Por isso, uma pessoa foi escolhida para reinar em Israel. Ser o primeiro rei de Israel. Uma responsabilidade grandiosa durante séculos. Diferentes tribos, com diferentes líderes. Então, é escolhido Salomão. Salomão era muito jovem, naturalmente com medo, com receio, se sentia incapaz para aquele desafio que era maior do que as suas forças. Então, dialogando com Deus, parênteses, Salomão não era um homem santo, não era um homem perfeito, teve muitas limitações e muitos pecados, pode ser que esteja no céu, só Deus sabe. Dialogando com Deus, Deus diz a ele: Salomão, peça aquilo que você quiser. Me recordo quando criança, parece que tinha um jogo ou um desenho animado, alguma coisa assim, acho que era do Aladim, né? Faça o pedido que você quiser. E aí, dinheiro, mulheres, sucesso, casa. E aí vinha lá o gênio, aparecia na lâmpada e realizava o desejo. Eu penso que essa história de Aladim foi inspirada na história de Salomão, porque Deus diz a Salomão: Salomão, uma coisa, peça o que você quiser. E ele, com aquela responsabilidade toda, com todo aquele receio, com todo aquele medo, com toda aquela insegurança, pede: eu quero sabedoria. E aí Deus se alegrou tanto com o coração dele, que diz: sabedoria nunca faltará na sua vida. Talvez uma das coisas que nós mais precisamos pedir a Deus é sabedoria. A vida é uma arte de fazer escolhas. Se você fizer uma escolha errada na sua vida, você vai pagar muito caro e vai pagar durante muito tempo. Pode ser que a vida toda. Não faz muito tempo, encontrei com um jovem dizendo: padre, eu era um jovem, normal, arrumei uma namoradinha no colégio, ela engravidou. E depois eu disse: não quero essa criança. Aconteceu um aborto e ele se culpa até hoje, sofre até hoje. Viu, 2 minutos praticamente estragou a vida toda. É assim, a vida é uma arte de fazer escolhas. O nosso presente é fruto das decisões do passado. Quer ter um bom futuro? Tome decisões corretas e acertadas no presente. Tem algumas pessoas que dizem assim: padre, eu vou tomar decisões. E aí as pessoas dão um conselho estúpido. Ah, você vai tomar decisões? Siga o seu coração. Que conselho tolo. O nosso coração cada dia quer uma coisa. Imagina, você é casado, hoje o seu coração fala divorcia, aí você divorcia. Amanhã o coração fala volta para casa, aí você volta para casa. Aí o jovem estuda medicina, aí vai para a faculdade de medicina. Outro dia, não, seja padre, aí vem para o seminário. Não, agora casa, aí casa, agora divorcia. Quem seguir o coração vai se dar muito mal. Nós temos que seguir os nossos valores. A vida deve ser baseada em valores. Esta é uma das crises da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade onde os valores são baseados naquilo que nos ensinam os meios de comunicação e na moda. Não quero entrar nos méritos ou no mérito sobre tatuagem. Não quero entrar no mérito. Mas 90% dos jogadores de futebol com tatuagem? Tem algumas modas, alguns costumes, algumas coisas. Me recordo quando eu era criança, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre caça ao tesouro. Nós brincávamos na casa dos meus avós, de uma brincadeira chamada caça ao tesouro, e tinha uma coisa que ninguém podia fazer, que era proibido: sentar ou colocar a mão na cama do vô e da avó.
Era sagrado. Na minha casa, hoje eu deito na cama do meu pai e da minha mãe, mas quando eu era criança não tinha conversa. Cama do pai e da mãe era sagrado, ninguém colocava a mão, ninguém sentava. Hoje o que acontece? Hoje os filhos tiram o pai do quarto, leva a namorada no quarto do pai e da mãe, dorme lá o casal de namorado e ainda briga com o pai e com a mãe, e faz o pai e a mãe pagar a conta de água, de luz, e o pai e a mãe está errado. A igreja é muito antiga, louvado seja Deus. A missão da igreja não é ser conduzida pelo mundo. A missão da igreja é manter o depósito da fé deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e ensinar a cada um de nós um caminho seguro que vai levar à verdadeira felicidade. Salomão pediu sabedoria e Deus deu. Por que nós pedimos, ou por que nós devemos pedir sabedoria? Eu penso que nós devemos pedir sabedoria para entendermos a questão mais importante da nossa existência. A nossa vida, e aqui entra o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é até de certa forma engraçado, cômico. Jesus disse que a nossa vida é como uma caça ao tesouro. Quando eu era criança, tinha essa brincadeira caça ao tesouro. Me encontrava com os meus primos na casa da minha avó. E aí de repente alguém escondia o tesouro, escondia alguma coisa, era uma chave, um brinquedo. E aí todo mundo virava a casa do vô e da avó de ponta cabeça e quebrava coisa. E depois vinha pai e mãe batendo, criança apanhando. E era uma confusão. E achava o tesouro, era festa e ganhava o prêmio. E era aquilo que acontecia quando eu era criança. Hoje as crianças só brincam com telemóvel, hoje as crianças só brincam com celular. É um mundo que não existe. Pai e mãe, dê brinquedos manuais para os seus filhos. Põe o seu filho para pisar na terra. Joga barro nas costas do seu filho. Vai um dia para a fazenda e põe o seu filho com a mão na teta da vaca. Para. Tem pais estragando os filhos e colocando os filhos num mundo que não existe. Seu filho tem que virar gente, não tem que virar um robô e um protótipo virtual. Ah, não sei onde eu errei. Eu estou te dizendo onde você errou. Padre está bravo? Não, padre está muito amoroso hoje, por isso que eu digo isso. Não fiquei padre para passar a mão na cabeça de ninguém. Fiquei padre para levar vocês para o céu. E aqui existem muitos tipos de padre. Tem padres que são boys, palavras adocicadas. Eu peço a Deus que até o último dia do meu sacerdócio Ele me dê palavras certeiras para ajudar as pessoas a se converterem e ter uma vida melhor. A nossa vida é como uma caça ao tesouro. E aí nós vamos caçando tesouros. Tem algumas pessoas que pensam que o tesouro da vida, a segurança da vida, a felicidade da vida está na profissão. Estuda, luta, conquista. Olha, eu admiro um doutor. Pessoas que estudam a vida toda, batalham a vida toda. Deus não quer que ninguém, com exceção dos padres e das freiras, Deus não quer que ninguém seja pobre, mendigo. Deus não quer, é para ter dinheiro mesmo. Luta e ganha dinheiro, guarda dinheiro e tenha uma vida com uma qualidade que seja estável. Agora, sem luxúria. Mas é para você ganhar dinheiro mesmo. Agora, deixa eu ser muito sincero, tesouro não está na sua profissão. Um dia vai chegar alguém mais velho do que alguém, um dia vai chegar alguém melhor do que você. Um dia você vai envelhecer. Vocês querem que eu fale isso com poesia ou com palavras claras? Isso, com palavras claras. E aí você vai ser chutado. É assim. É assim que funciona no mundo profissional. Vai vir alguém melhor do que você vai ficar velho, e aí a roda está girando. Vem alguém e toma o seu lugar. Quem colocar a sua segurança em profissão vai quebrar a cara. Padre, que absurdo colocar em profissão. O meu tesouro é minha família. Não é família. Padre, os meus tesouros são os meus filhos. Uma mãe, principalmente uma mãe, que tem um pensamento como esse, estraga o filho, infantiliza o filho. Você não deve educar o seu filho para ser uma criança a vida toda. Sabe qual que é a melhor forma de educar? Sabe qual que é a missão do educador? Educar para a pessoa aprender a tomar decisões. Coloca A e B e fala, decide. É isso que é a vida. O filho não vai ter o pai e a mãe a vida toda. Sabe o que acontece em muitas famílias? Casais problemáticos. 80%
Tem muito casal divorciado vivendo junto debaixo do mesmo teto. Tem muito casal que só briga, é um conflito em casa. Padre, você está falando da minha vida? Padre, está me expondo. Não, é a maioria, não é um, é a maioria. Casais que não se acertam. Aí o que acontece, principalmente com a mulher? O filho começa a crescer, está chegando a hora do filho sair de casa, aí começa a chantagem emocional. Filhão, não é a hora. Filhão, mamãe precisa de você. Filhão, vamos ficar aqui, a família é tão linda. Temos que ficar juntos, Deus criou um para o outro. E aí, se o seu filho é um covarde, um medroso, um banana, um moleque, ele não vai tomar decisão e vai ficar a vida toda na casa do papai e da mamãe. Por quê? Inconscientemente, a mamãe não quer enfrentar o papai e deixa a criança a vida toda no meio dos dois para eles não se enfrentarem. Porque quando os filhos saírem de casa, aí ou resolve, ou vira o inferno, ou separa. Então o que acontece quando a mamãe tem o tesouro da vida dela na vida do seu filho? E aqui entra famílias e amigos. Quando você tem um amigo, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, um padre, uma freira como tesouro da sua vida, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai sufocar. Sufoca. Cansa, a pessoa não aguenta, a pessoa parece que está morrendo. A pessoa fica cansada, sufoca. Por isso, gente, por amor de Deus, é preciso ter uma vida saudável, amigos. Uma pessoa que não tem amigo acaba com a família. Tem que ter amigos, tem que ter ciclo social, tem que ter uma profissão que lhe agrada. Você tem que ter meios que deixe você não sufocar as pessoas que você tem como seu tesouro. Primeiro, sufoca e depois se decepciona. Por que se decepciona? Porque você começa a exigir mais da pessoa do que ela pode oferecer. Pode ser que a pessoa é muito boa. Pode ser que o seu pai e a sua mãe sejam os melhores do mundo. Mas eles não vão ter a condição de oferecer aquilo que você está esperando deles. Talvez em um momento do relacionamento aconteça a traição. Em um momento do relacionamento, a mulher que tem o marido como tesouro, pode ser que seja um homem santo. Os dois estão andando, estou falando coisas da vida. Quem se escandaliza, põe a mão no ouvido e não escuta. Os dois estão andando juntos na rua, o homem é um homem bom, é um homem santo, mas ele é homem. Aí ele olha para uma mulher, aí cai o castelo dela. Mas ele é meu tesouro, eu faço tudo por ele, dou a vida. Agora ele olhou para essa mulher com esses olhos. É para acontecer? Não, mas pode ser que aconteça. E aí a mulher gosta mais do celular do que do marido. E se o marido tem a mulher como o tesouro, também vai quebrar a cara. Tesouro é Deus. Tesouro é Deus. Tesouro é Deus. Nosso tesouro é Deus. Deus não é uma ideia. Muitas pessoas estão afastadas de Deus ou não vivem a beleza da fé porque tem Deus como se fosse uma ideia. Deus não é uma ideia. Deus não é um conhecimento. Deus não é uma teoria. Deus é uma pessoa que eu devo me encontrar e me relacionar. Está indo para o trabalho? Converse com Deus. Está indo para a cama? Converse com Deus. Tem um negócio difícil para resolver? Converse com Deus. Jesus, eu tenho esse negócio, o que eu vou fazer? Me ajude. Já rezou. Está vindo para a igreja? Conversa com Deus. Começa a ficar um pouco cansado. Meu Deus, esse padre está falando, é tudo coisa da minha vida. Como que ele sabe tudo que está acontecendo lá em casa? E vai conversando com Deus. Obrigado, Jesus, que o Senhor mandou um padre não para falar aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso. Conversa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Converse com Deus. Se você tiver Deus como seu tesouro, e aqui vamos tocar em questões mais existenciais ainda. Ontem eu tive uma noite que seguramente foi uma das noites que eu vou guardar de uma forma muito cara no meu coração. Estava celebrando um funeral, nós tivemos a formação aqui, acabou a formação, eu fui para um funeral chinês, e daqui a pouco acaba a missa, eu já tenho outro. 12h20 eu tenho que estar no cemitério, tem outro funeral. E aí eu cheguei no funeral, ontem eu acho que eu estava num dia que o Espírito Santo estava muito agraciado, ele estava muito próximo. E eu abria a boca, as coisas saíam, eu sentia que era a palavra de Deus.
E naquele funeral eu dizia às famílias, a maioria delas chinesas, que não tem Deus. E os chineses em geral, eles não gostam de falar sobre a morte. E aqui não tem nada de errado, nem de ruim, é cultura. Mas como que eu não vou falar sobre a morte? É algo existencial. Se você tem fé, ou se você não tem fé, o seu pai e a sua mãe vão falecer. O meu pai e a minha mãe um dia vão morrer. Espero que demore muito. Pedi para Deus que eles pudessem participar apenas de uma missa minha como padre. Já participaram de muitas. Um dia eles vão partir. Deus queira que eles vão antes do que eu, porque esse é o processo da vida. Um dia eles vão. Santa Teresinha, um dia ela tinha 4 anos de idade, ela disse assim: mamãe, quero fazer um pedido. E aí ela disse: filha, pede, o que você quer? Mamãe, por que você não morre? Filha, por que eu não morro, filha? Você quer que a mamãe morre? Eu quero. Mas por que a mamãe é tão ruim assim? Não, porque é bom para a mamãe ficar com Deus. Então um dia vai acontecer. Quem tem fé e quem não tem fé, quando os pais, os filhos, as pessoas queridas falecerem, vão chorar. Os pais do Salvador, que tinha meses de idade, dias, choraram. Tem fé ou não tem fé? Chora. A mãe e o pai do Papa, quando faleceu, chorou. Dói, não tem conversa, dói. Perder uma pessoa que nós amamos dói, rasga o coração, não tem mágica. Posso pôr a mão na cabeça e rezar, posso fazer missa de 7º dia, posso fazer oração, pode fazer de tudo. Dói, racha o coração, sangra. Perder uma pessoa que nós amamos dói. Ser traído, dói. Se sentir desprezado, ridicularizado, dói. Padre, se dói para quem tem fé ou para quem não tem fé, qual que é a diferença? Se você tem Deus. E aqui Deus está chamando muitos para voltarem para Ele. Muito tempo que não vinha na igreja, muito tempo que não rezava, e agora Deus abriu o seu coração e agora é Deus falando. Se quiser acolhe, se não quiser, mas é Deus te dizendo. Se você tem Deus ou não tem Deus, o sofrimento vai ser duro. Mas se você tem Deus, no seu coração existe um sentimento de paz. Porque o seu tesouro não era o seu filho, o seu tesouro era o Senhor. Se você tem Deus como centro da sua vida, a casa cai, a casa pega fogo, queima a sua perna, corta o seu braço. Você tem paz, porque a sua segurança não está na sua perna, sua segurança não está no seu braço, sua segurança está em Deus. Colocam você com a cabeça na guilhotina, é cristão? Sou. Corta a sua cabeça e o sangue vão ser rolados com muita dor. Você tem paz, porque a sua segurança está em Deus. Termino perguntando para cada um de nós, primeiramente para mim: qual é o seu tesouro? Quem você escolhe como seu tesouro? G.K. Chesterton, grande filósofo norte-americano, dizia: uma pessoa que não tem Deus é como uma pessoa que pegou um ônibus ou um autocarro sem destino, sem saber para onde está indo. Ficou na rua, passou um autocarro, é esse mesmo que eu pego, e aí vai. Uma pessoa que não tem Deus não sabe para onde está indo, jamais terá paz, jamais será feliz. Agora é contigo. Que Deus nos ajude a escolhermos Ele, colocarmos Ele como tesouro da nossa vida.